Estamos acostumados a ver nos filmes medievais, lindas princesas esbanjando seus enormes vestidos, príncipes e cavaleiros participando de honrosas batalhas e depois retornando aos seus luxuosos e aconchegantes castelos. Muitas vezes romantizar aqueles tempos nos fazem até pensar que nascemos na época errada, mas a realidade foi totalmente diferente. Não é à toa que a Idade Média ficou conhecida como a Idade das Trevas. Nesse vídeo separamos 10 fatos bizarros que aconteciam durante a Era Medieval, e é um mais perturbador que o outro. Então fique com a gente e não saia daí. Mas antes não se esqueça de se inscrever no canal, ativar as notificações e de deixar o seu like. As pessoas costumavam tomar banho compartilhando a mesma água. Não tem nada mais gostoso do que tomar um bom banho e sentir aquela sensação de pele limpinha e refrescante, não é mesmo? Se hoje temos esse hábito, saiba que na Idade Média as coisas eram muito diferentes. Naquela época as coisas eram bem pouco evoluídas, e ter água encanada não era algo muito comum. Por isso, compartilhar a água do mesmo banho era considerado algo normal. Geralmente o banho começava pela pessoa mais velha até chegar no membro mais novo da família. Além do fato da água do banho ser utilizada por mais de uma pessoa, os banhos eram raros e muitas vezes tomados apenas uma vez ao ano, pois naquela época acreditava-se que tomar banho com frequência enfraquecia a pele, deixando a pessoa propícia a pegar doenças. Um absurdo, não é mesmo? Cheirinho nada agradável debaixo da cama. Na era medieval, os banheiros costumavam ficar fora de casa, e para não precisar sair à noite para fazer suas necessidades, as pessoas mantinham caixas debaixo de suas camas, e na manhã do dia seguinte, era despejado tudo pela janela, muitas vezes era jogado na própria rua, causando assim um odor muito desagradável pela cidade. Piolhos. Tanto os camponeses como os nobres eram constantemente afetados por piolhos na Idade Média. Como já vimos nesse vídeo, banho não era algo que era feito com frequência e as pessoas eram seguidamente infestadas por essa praga. As famosas perucas brancas daquela época eram utilizadas como uma forma de disfarçar as cabeças raspadas, consequência dos desagradáveis piolhos. Seja qual fosse o problema, o tratamento para um dente era sempre extraí-lo. Nos dias atuais estamos acostumados em ver inúmeros procedimentos para salvar um dente que não está são, porém naquela época não havia dentista, e a solução era sempre arrancar o dente que estava causando dor. Muitas vezes os dentes eram extraídos com alicate, o qual poderia estar enferrujado, e o procedimento poderia ser realizado até por um barbeiro. Fiquei agonizada só de pensar. A palidez era o ideal de beleza na Idade Média. O padrão de beleza daquela época era parecer o mais pálido possível, por isso as pessoas utilizavam pó de arroz ou qualquer outra substância que deixasse o rosto o mais branco que ela pudesse. Mas você sabe o porquê disso? Era porque naqueles tempos quanto mais pálida a pessoa fosse ou estivesse, mais significava que ela não fazia algum tipo de trabalho, assim se entendia que ela era da alta sociedade. Penteado com cheirinho nada agradável. Um elemento nada normal eram as produções dos penteados. Para mantê-los bem estruturados usavam-se perucas feitas a partir de gordura animal, deixando assim os penteados com odor nada agradável. Para que talheres? Naquele tempo a maioria das pessoas não utilizavam talheres em suas refeições. Então o hábito de comer com as mãos era algo muito comum, e as mãos quase nunca eram lavadas antes das refeições. Esse costume começou a mudar com a ascensão da classe média na Holanda, no século XVIII. Cauterizações. Os tempos eram outros, e as batalhas medievais com flechas e espadas eram constantes. Cavaleiros e soldados saíam de seus conflitos com ferimentos de flechas e cortes profundos de espadas. As flechas primeiramente precisavam ser removidas, e após isso era preciso estancar o sangramento. Era bastante comum cauterizar a ferida aberta com um ferro em brasa, para assim evitar infecções.
No caso dos ferimentos com espadas, dependendo da região do corpo que era atingido, a solução era a amputação. O indivíduo tinha que torcer para não sofrer com uma infecção depois. Curas e cirurgias mirabolantes. Muitas doenças na Idade Média eram consideradas castigos divinos ou penitências. Porém, isso não quer dizer que as pessoas buscavam a cura somente com oração. Quem conhecia um determinado procedimento de cura, aplicava no paciente. Em casos graves como a lepra, o paciente já era considerado morto antes mesmo de ele falecer, já que nada poderia ser feito. Antes de ir para um leprosário ou de ser abandonado para morrer sozinho às margens de alguma estrada, era costume que a população rezasse uma missa para o enfermo, pois a cura dependia de antibióticos, e eles foram inventados somente no século XX. Por isso, no século XIV, metade da população morreu na Europa devido ao grande surto. As grávidas passavam por condições terríveis. Naquele tempo não existia o procedimento de cesariana e o único método para gerar um filho era o parto normal. A dor do parto é algo realmente forte, e não existia exame de pré-natal para diagnosticar se a criança estava em plenas condições de nascer, sem ter algum problema ou imprevisto. Por isso era muito comum que a mãe morresse durante ou após o nascimento do filho, devido a alguma complicação. Isso quando não acabavam morrendo os dois. As parteiras que de alguma forma tentavam ajudar para aliviar a dor da gestante, poderiam ser consideradas bruxas e muitas delas acabavam mortas nas fogueiras de Inquisição. O mesmo acontecia com quem planejasse desenvolver alguma substância para curar doenças, já que a Igreja considerava o ato de manipular substâncias uma feitiçaria. E aí, qual desses fatos você achou mais assustador? Comenta aqui embaixo. Queremos saber sua opinião. Não se esqueça de se inscrever no canal, de deixar o seu like e ativar o sininho para não perder as notificações. Até o próximo vídeo!